Onde será que é melhor investir em ações? No Brasil ou nos Estados Unidos? Bom, muita gente tem dúvidas sobre isso e muita gente fica confusa também para entender isso. E pode ser que você não concorde muito aqui com a minha resposta nesse vídeo, então me acompanhe até o fim aqui para você ver como que tudo isso funciona. Bom, meu nome é Pedro Fernandes, hoje eu sou assessor de investimentos, criador aqui do canal também. E se você está chegando aqui no canal, não se esquece de se inscrever, deixar o seu like também depois se gostar do vídeo e compartilhar esse vídeo com o maior número de pessoas. Bora direto aqui para o vídeo então entender isso aqui, pessoal. Vou mostrar ali na prática qual que é melhor, você mesmo vai poder tirar as suas conclusões, mas antes disso a gente tem que entender algumas coisas aqui sobre a economia desses dois países. Bom, pessoal, aqui no Brasil você já deve entender muita coisa, né? Mas vamos falar dos dois cenários aqui. No Brasil, pessoal, historicamente, o que acontece aqui? A gente não está em um país de primeiro mundo como é os Estados Unidos, né? Então, a tendência de todo país que não é de primeiro mundo é de ter alguns problemas, né? Você deve saber que a gente tem bastante problema aqui. Países emergentes como o Brasil têm problemas, por exemplo, com a inflação, né? Isso aí é um grande problema, porque faz com que o preço das coisas aumente muito, né? Você vai ver que em outros países isso não é tão comum de acontecer, ou eles têm um alerta maior para isso. Bom, e aí eu já falei em vários vídeos aqui, tá, pessoal? O que acontece quando a gente tem um estouro muito grande da inflação, quando ela sai do normal aqui, né? A gente tem a taxa Selic, né? Que ela é um instrumento aqui do governo para poder controlar a inflação. Quando a gente tem uma taxa Selic alta, a gente sobe a taxa Selic, todas as coisas ficam mais caras. Exemplo, vou comprar um carro, vou comprar um imóvel. Se você for financiar, aquele juros vai ficar muito alto. Então, as pessoas começam a pensar, vou comprar agora ou vou deixar para depois. Quando a taxa de juros, então, sobe, você arrefece a economia, ela fica desacelerada, né? A gente diminui o ritmo aqui das transações, das trocas, né? Bom, e quando a gente tem a economia indo mais devagar, todos os negócios vão mais devagar. A gente pensa que é só nos investimentos, só na bolsa, mas a bolsa é simplesmente um reflexo aqui do mercado tradicional. Então todas as empresas também começam a passar por problemas, né? Eu digo empresa física mesmo, que às vezes não tem ação listada aqui. E aí eu te pergunto, quantas vezes que o Brasil já passou por isso? Eu não sei nem contar quantas vezes que o Brasil já passou por uma hiperinflação aqui, né? Mesmo quando os outros países pelo mundo não tinham isso, né? Agora, na situação da pandemia, foi um momento diferente, né? Agora não, lá em 2020, todo mundo teve esse problema de inflação, né? E essa alta dos juros aconteceu na maioria dos países, mas aqui acontece corriqueiramente. Isso impacta também a bolsa de valores, né? Então, os ativos lá, eles começam a sofrer. Quando a taxa de juros está aumentando demais, você vai ver, eu vou mostrar ali para vocês, que os ativos, que a bolsa, às vezes começa a cair, né? Muita gente começa a tirar dinheiro da renda variável e levar para a renda fixa, né? Juros altos, renda fixa pagando muito bem, para que eu vou ficar no risco, né? E aí você vai para a renda fixa. Bom, agora nos Estados Unidos, como eu te falei, um país de primeiro mundo, é bem diferente a coisa lá. Eles no passado já passaram por isso também, que a gente passa hoje, né? Que é essa economia que não é muito certa, né? Mas hoje em dia eles são muito focados em ter uma economia que vá bem, né? Então o que acontece lá? Qualquer sinal aqui de inflação que está subindo, né? Eles já conseguem ali aumentar um pouquinho a taxa de juros e já controlar isso, mas no geral, pessoal, lá eles têm a taxa de juros bem baixa. E o que acontece quando a taxa de juros é bem baixa, né? A gente estimula demais a economia. Você vai pegar um empréstimo, você vai praticamente, quando você pega um empréstimo, você vai pagar quase o mesmo valor que você pegou de dinheiro ali, né? Nossa, isso é bom demais. Você vai comprar uma casa e pagar pouco de juros, comprar um carro, né? Isso estimula demais e também os negócios lá começam a ir muito bem. E esse reflexo vai todo para a Bolsa de Valores americana. Você já deve estar notando aí, né, qual que é melhor, mas um ponto aqui para ficar bem claro, tá, pessoal? Não quer dizer que investir em renda variável no Brasil é ruim, lá que nos Estados Unidos é bom, só lá que é bom. Nos dois lugares você tem que saber exatamente o que você está fazendo. Só que o grau de dificuldade de fazer isso no Brasil é muito maior. Você tem que selecionar boas empresas que vão bem aqui na maioria dos cenários, né? Não tem empresa que vai sempre bem, que você vai comprar ela, você não vai passar por momentos ali difíceis, porque a economia brasileira é desse jeito, mas você tem que comprar boas empresas. Lá nos Estados Unidos, a maioria das empresas elas vão bem já naturalmente, né? Já são empresas que não têm, por exemplo, dívidas muito elevadas. Por quê?
Pensa que uma empresa ela pegou um capital de um terceiro, então ela tem que pagar juros também. Se os juros lá é muito baixo, isso não tem problema para ela, né? Os juros é muito baixo, ela vai continuar rolando aquela dívida ali e vai conseguir tocar seus projetos, né? As empresas brasileiras são muito pressionadas aqui pela taxa de juros alta. Bom, eu estou falando aqui de investir, aqui pensando só na valorização dos ativos, né? Vamos ver então isso que eu estou te falando no geral, ali em algumas empresas, né? E também nos índices aqui para você entender. Olha só, pessoal, aqui eu estou mostrando uma tela, um gráfico aqui, né? Eu não quero que você se prenda aqui se você não entender, mas aqui são só o preço dos ativos, o fechamento de aqui no caso, cada semana, né? Então a gente tem a formação de um gráfico, aqui eu estou no gráfico da Vale, tá? Mas o que eu quero mostrar, pessoal, para vocês é isso aqui, ó. Primeiro a gente pega o índice aqui das ações brasileiras, né? Então o que representa aqui a maioria do mercado brasileiro? Você deve ouvir o Bonner de vez em quando falando o Ibovespa caiu, o Ibovespa subiu. Então a gente está falando da média das ações. Se o Ibovespa caiu, a média das ações ali caiu no Brasil. Se o Ibovespa subiu, a média das ações então subiram, né? Se a gente for pegar aqui, pessoal, olha só para vocês verem, tá? A gente tem momentos muito grandes de queda e são justamente aqui, ó, pegando, eu vou até diminuir bastante o gráfico, justamente nos momentos em que o Brasil, aqui foi na crise, né, de 2008, que afetou o Brasil demais, e aqui a gente teve uma alta de juros muito grande, o mercado andou de lado. A partir daqui, os juros caiu, então a bolsa foi para cima. Aí a gente tem pandemia, de novo aqui o mercado caiu demais, depois começa a subir, e aqui de novo a gente tem alta de juros, bolsa de lado. E agora a gente está vendo uma queda da taxa de juros, a bolsa parece que já vai melhorar aqui. Se a gente pegar o S&P, que é o mesmo aqui, igual se fosse o Ibov aqui, ó, eles também têm problemas, né? Se a gente olhar aqui, ó, aqui a taxa de juros subiu demais também, vindo da pandemia. Mas olha como é um gráfico que quase sempre ele tá para cima, né? Olha quantos anos, né? A gente está falando de 2010 mais ou menos até agora, a gente teve aqui 2020 a pandemia e uma taxa de juros que subiu. Só que os prazos em que a bolsa lá fica subindo são muito maiores, né? 2008 eles tiveram uma crise, né? Uma crise ali mundial e por aí vai. Bom, vamos pegar uma empresa deles aqui para a gente comprovar isso, né? Então, a Apple, você deve ter um celular aí da Apple, provavelmente. Olha só como que é esse gráfico. Praticamente só sobe, né? Há muito tempo atrás o gráfico fica até pequeno, não dá para ver, né? Mas é uma coisa bem mais simples de fazer. Aqui no Brasil a gente também tem empresa desse jeito, ó. Tô falando de WEG aqui, né? Uma das melhores do Brasil, mas olha só como o gráfico ele varia muito mais, né? Então aqui a gente teve a pandemia por aqui assim, aqui mais ou menos, né? Subiu pra caramba, depois veio os juros, né? Aumentando e aí ela caiu um monte e agora tá se recuperando. Bom, se a gente pegar outras empresas aqui, vou pegar uma mais comum aqui da gente ver isso, ó, Petrobras, né? Que todo mundo conhece. A gente teve aqui momentos grandes de queda, né, onde ela ficou sempre caindo aqui e agora depois da pandemia também a gente teve uma subida muito alta. Então eu acho que deu para perceber ali, pessoal, o mercado americano como um todo é muito mais fácil de você ganhar dinheiro no longo prazo, é um mercado que sobe muito mais porque eles têm a taxa de juros controlada, eles estão passando por um problema agora nesse momento de juros altos, vindo lá da pandemia, mas no geral é isso. No Brasil também dá para a gente ganhar dinheiro nesse mercado, só que a gente tem que saber escolher muito bem as empresas. No geral aqui, lá nos Estados Unidos é mais fácil, no Brasil é mais difícil, mas dá para ganhar dinheiro em qualquer lugar. Se você precisa de ajuda nos seus investimentos, aqui embaixo tem alguns links. O primeiro da minha assessoria. Hoje eu cuido de contas aqui acima de 500 mil. Se for o seu perfil, tá aqui embaixo. Tem meu curso grátis também para você que está começando e o meu curso aqui, que é o Vida de Investidor 1.0. Ele está aberto aqui embaixo também para quem quiser dar um passo a mais. Bom, se tiver alguma dúvida, manda aqui nos comentários. Eu vou ficando por aqui. Aquele abraço e bora investir!